A graça e a paz do nosso Senhor seja convosco. Amém? Você sentar um pouquinho. Pouquinho, né? Não sei. Acredito que seja pouquinho. Um feliz Natal a todos, né? E hoje, exatamente dia 25 de dezembro, né? O dia que comemoramos o nascimento, a encarnação, o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos, né, que não é essa data, não sabemos nem o ano ao certo, né, quanto mais a data, mas é a data que se comemora e a gente traz à memória, porque é uma data de muita esperança, é uma data de reencontros, é uma data de reconciliação, é uma data de família, é uma data de estar junto, né, com o próximo. E isso é uma data que a gente tem que incentivar e comemorar sempre, né? A gente passa o ano todo correndo atrás de coisas e a gente chega no final do ano, a gente vê que importa mesmo é estar com pessoas, né? E as coisas, elas passam, né? Que a gente adquire, a gente, mesma forma que a gente tem, a gente recebe, a gente ganha, a gente também lança fora e joga fora, mas pessoas, a gente não pode fazer isso. Amar pessoas em primeiro lugar. As crianças já estão lá atrás, né? Não? Não? Tem algo para as crianças hoje lá atrás ou elas vão ficar aqui com a gente? Quem é que sabe? Ninguém sabe, então vai ficar aqui com a gente hoje. Semana passada a gente iniciou essa mensagem, o Rei que Vem, e a data oportuna que a gente separou para falar sobre isso é nessa época de Natal mesmo, né? A gente começou semana passada, falou sobre essa passagem que o pastor Marconi leu aí no início, Lucas capítulo 2, e a gente falou que Jesus, no seu nascimento, e os dados históricos que Lucas usa e toda a sua pesquisa histórica, e ouvindo outras pessoas, com certeza ouvindo muito Paulo e outros irmãos que participam da vida de Jesus, do ministério de Jesus também, ele chegou a algumas conclusões e foi pegando cada coisinha e foi escrevendo, e tudo para dar uma explicação, dar sinais de que Jesus realmente era o Messias, de que Jesus realmente era o Rei que haveria de vir, que Ele é o Senhor. Então, todos esses escritos de Lucas são minuciosos em explicar questões proféticas, questões messiânicas. E o texto aqui que a gente leu semana passada, né, principalmente a gente focou muito no versículo 12, isto servirá de sinal para vocês, encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. A gente usou esse texto explicando, né, que Jesus realmente era o filho de Davi, Jesus realmente é o filho do homem, ou o filho de Adão no original, e Jesus é o descendente dos patriarcas, aquele que viria para abençoar todas as famílias da terra. E hoje a gente vai continuar essa mensagem trazendo esse mesmo foco. Deixa eu ligar primeiro, senão não vai, né? Isso. O mesmo foco de esperança. Porque nessa época existia uma grande esperança. Esses textos, são centenas de textos. Se eu não me engano, se eu não estou errado, são 400 de profecias messiânicas que tem no Antigo Testamento. Eu já falei isso há 2 domingos atrás, que o povo de Israel estava vivendo pelo menos 6 séculos, 600 anos de opressão estrangeira, 600 anos de povos estrangeiros dominando Israel, dominando a terra deles, dominando o território deles, a nação judaica, a nação de Israel. E ele estava passando por grandes temores. Talvez o pior de todos estava dominando naqueles exatos momentos os romanos. E além disso, os judeus estavam sendo dispersos, né, por todas as nações. Tinha propósito de Deus, e Deus cumpriu o seu propósito em tudo isso que estava acontecendo. Mas imagina o coração ansioso, o coração desesperado daquele povo, olhando para as promessas, olhando para as profecias messiânicas e esperando com ansiedade aquele que haveria de vir, o Rei que viria, o Rei que vem. Eles estavam esperando ansiosamente. Talvez toda mulher judia que ficava grávida, será que é esse o nosso Salvador? Será que é esse o nosso Rei? Será que é esse o nosso Messias? Então essa era a grande expectativa que havia na época. E nós, igreja, quando nós passamos por alguns problemas, ou algumas catástrofes, ou alguns motivos de desesperança no lugar onde a gente está, em várias nações do mundo, a gente está passando por dificuldades. A igreja cristã passa por dificuldades em muitas nações do mundo. A gente acha que no Brasil a gente passa por dificuldades,
mas existem pelo menos 300 milhões de cristãos sendo perseguidos no mundo hoje, atualmente. Se reunindo escondido, às escondidas, se reunindo sem ninguém saber, sem avisar. Eles estão porque eles têm medo de perseguição em muitas dessas nações da terra. A gente tem missionários e sabe de missionários em muitas dessas nações. A gente não pode nem saber o nome. A Junta de Missões Nacionais, Mundiais, por exemplo, não passa para a gente nem o nome desses missionários. Eu tive que pedir ajuda para um outro missionário que estava na Filipinas, e eu não sabia como pedir. A Junta de Missões Mundiais, a gente não pode passar o nome e tal. Aí passei o contato desse missionário para eles mesmos entrarem em contato, porque a gente não pode saber o nome onde tem principalmente perseguição. Então nós passamos por isso, e vira e mexe nós somos afligidos, vamos dizer assim, ou a ansiedade desperta cada vez mais no nosso coração, quando vem aí uns metidos a profetas, ou historiadores, ou youtubers, né? Ou pessoas que começam a falar e tentar marcar datas para Jesus voltar. Agora é o tempo, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. É verdade que nos últimos 100 anos, a nossa população, por exemplo, ela passou de 1,6 bilhões de pessoas, e nós chegamos agora, mês passado, a 8 bilhões de pessoas. Em 100 anos. Crescemos mais do que em todos os outros anos da história da humanidade. Nesses últimos 100 anos morreu mais gente em guerras do que no resto da história toda da humanidade. Também, né, uma população maior deve estar pensando assim você, mas aconteceu isso, muitas guerras em muitos lugares, e muitos problemas em muitos lugares. Morreu mais gente de fome nesses últimos 100 anos do que morreu nos últimos anos da humanidade, apesar de toda a riqueza e de toda a tecnologia que nós temos hoje. Morreu mais gente de pestes ou de doenças nesses últimos 100 anos do que morreu em toda a história da humanidade junto. Somar tudo isso, morreu nesse último ano. E a gente fica pensando, essas profecias estavam escritas, Jesus está dizendo isso. Ele fala sobre isso lá em Mateus 24, por exemplo. E a gente começa a ouvir várias pessoas dizendo, Jesus está muito perto de vir. Aí tem pessoas que começam a marcar data, ele vai vir tal data, ele vai vir tal ano, ele vai vir tal ano. E isso gera uma ansiedade muito grande na vida da igreja. E a gente vive nessa expectativa como se Jesus ele simplesmente fosse vir, e a gente começa a se preparar quando a gente vê alguma coisa acontecer, e a gente, agora eu vou me santificar, agora eu vou voltar para a igreja, agora eu vou começar a orar, agora eu vou começar a ler a Bíblia, simplesmente no medo de Jesus voltar, como se a nossa salvação fosse meritória, e ela é simplesmente pela graça. Parece que a gente esquece isso, e a gente começa a tentar viver diferente, simplesmente para conquistar a nossa salvação, ou conquistar o direito de ser, arrebatado, ou viver no reino de Deus, na plenitude do reino de Deus. E a gente passa por grandes dificuldades, mas uma coisa que eu tenho certeza, e eu acho que a gente precisava entender isso, é que nenhum desses sinais importa. Eles chamam a atenção mesmo. Jesus falou, preste atenção nos sinais, ele falou para isso. Mas eles sinais são simplesmente para a gente olhar para nossas vidas, e não são sinais que marcam simplesmente a vinda do grande rei, mas são sinais para as nossas vidas, para mostrar que tudo que está acontecendo já estava escrito, que tudo que está acontecendo com a gente já está escrito, e Jesus, na verdade, está querendo dizer para vocês, eu vou voltar porque eu já vim. O maior sinal de todos é que eu nasci e encarnei. É porque eu vim é que vocês têm certeza de que eu vou voltar. Mas muito mais do que isso, eu não simplesmente só vir, eu não sou aquele que já veio, eu não sou aquele que já nasceu, eu simplesmente sou aquele que reina, e aquele que está no meio de vocês o tempo todo. Jesus não é aquele que veio, nasceu, e quando ele ascendeu aos céus, ele abandonou a igreja. Muito pelo contrário, ele falou assim, eu não vos deixarei órfãos, eu estarei convosco todos os dias, e estarei reinando e governando com vocês todos os dias, até o último, até a consumação dos séculos. E isso tem que ser algo de certeza profunda no nosso coração, e é por causa disso, e simplesmente por causa disso, que a gente sabe que um dia ele vai voltar em glória, e aí tudo que ele prometeu será pleno. Interessante que eu falei no início de pelo menos 4 centenas de profecias messiânicas no Antigo Testamento, e nenhuma delas, você não pode procurar, nenhuma delas faz separação entre as duas vindas, como se fossem eventos separados. Não são eventos separados. Talvez por isso que os discípulos ficaram pensando,
será agora? Ele pergunta para Jesus algumas vezes, será agora que você vai restaurar o reino de Israel? Será nesse momento que as coisas vão acontecer? Será que agora você vai reinar? Talvez quando ele entrou em Jerusalém, sentado num jumentinho, certo, eles pensaram, é agora que vai acontecer. E todo mundo cantando, hosana nas alturas, é agora que vai acontecer, e agora ele vai reinar, e agora ele vai derrotar Roma, e vai vencer e tudo mais. Eles tinham essa expectativa porque eles não conseguiam fazer separações entre as profecias. Infelizmente, a gente, como igreja, muitas vezes a gente perde essa esperança porque a gente faz separação. A gente faz isso como eventos separados. Não, Jesus está presente. Ele reina. E não é aquele que veio, vai dar um tempo de descanso lá no céu, para depois ele voltar. Não podemos fazer essa separação. Jesus está aqui, está presente, e ele deve reinar sobre as nossas vidas. Como eu falei semana passada, a gente tem que fazer essa transição de uma dora, o dia que ele nasceu a fazer parte das nossas vidas como um bom pastor que cuida das suas ovelhas, para o nosso coração se transformar num trono. Ele tem que reinar sobre nós, ele tem que mandar em nós. Ele não é apenas o nosso Salvador, mas ele também é o nosso Senhor. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esses dois textos aí. Diante de tanta expectativa, de tanta esperança que existia naquela época, os pastores no campo, chegam os anjos lá e começam a falar com os pastores e dizem para eles: estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que também são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje na cidade de Davi, não no dia 25 de dezembro, mas hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, o Messias. Jesus nasceu, e as palavras que o anjo usa é: estou trazendo para vocês boas novas de grande alegria. Pensa em você quando você ouviu na sua vida palavras, ou recebeu notícias, boas notícias, de coisas que você estava esperando há muito tempo. As mães, por exemplo, ficaram grávidas 9 meses, e os pais naquela expectativa, naquela ansiedade, sabia que ia nascer, mas não sabia se ia ser prematuro, não sei, mas eu sabia que ia nascer, tinha aquela grande esperança. E quando nasce, tem alguns pais que desmaiam, por exemplo, eu não fui ver o parto dos dois aqui, porque eu acho que o médico ia ter que me acudir. Então eu nem fui ver. A Luciana ficou, na época, não ficou brava, porque ela já sabia que eu não ia conseguir, mas ela fez o convite mesmo assim. Eu falei: não vai dar, eu vou passar a vergonheira, vou fazer vergonheira, mas quando eu falei, ainda falo sempre, falo para algumas pessoas que estão grávidas, principalmente para pais, eu falo a seguinte frase para eles, alguns que estão esperando o seu primeiro filho. Eu falo para eles assim, duas coisas que eu sempre falo, e falava muito para os jovens também. Primeiro, você só vai entender os pais de vocês quando vocês forem pais. Porque o jovem tem aquele costume, meu pai não sabe disso, meu pai é cafona, meu pai é de outra época, meu pai não me entende, meu pai é aquilo. Assim, quando você tiver um filho, querido, você vai entender a preocupação que teu pai tem contigo. E a segunda que eu falo assim, a mãe se torna mãe quando fica grávida. O pai se torna pai quando pega o filho no colo. Parece que cai a ficha assim. Eu quando peguei o Samuel no colo, que é meu primogênito, comecei a chorar. E assim, olha a responsabilidade. Parece que a responsabilidade começa a cair assim. Aquela não foi boas novas de muita alegria, mas também foi boas novas de muita responsabilidade. E foi essas palavras, essa mensagem que os anjos receberam, que os pastores receberam dos anjos. Estou trazendo para vocês boas novas de grande alegria. A esperança de vocês nasceu. Aquilo que vocês, os pais de vocês, todos os ascendentes de vocês esperavam, nasceu. O Salvador nasceu. O Messias nasceu. Essa mensagem não é só para vocês, pastores, essa mensagem é para todo o povo. O Senhor nasceu, o Rei nasceu. E essa mensagem, e essas palavras de Lucas, elas
não somente de Lucas, mas de todos os outros, essas mensagens proféticas, e a gente vai ver que a igreja primitiva passava por todos os problemas e todas as dificuldades, passava por tribulações, passava por problemas, perseguições e tudo mais, e existiam algumas mensagens de esperança baseadas no rei, nesse rei que já veio, nesse rei que é presente e nesse rei que viria, que voltaria. E a gente vai ver várias vezes, principalmente Paulo, Pedro e até João, usando essa pitada de esperança quando eles estavam passando por grande problema, um consolo sobre eles quando eles estavam passando por grandes problemas e grandes dificuldades e tribulações. A mensagem era: queridos, confiem no Senhor, Ele está presente. Confiem no Senhor, Ele está no meio de vós. Confiem no Senhor, Ele vai voltar. Mas aí o meu irmão lá da igreja que eu vi ontem foi crucificado, foi para a arena e morreu. Confiem no Senhor, não fiquem temerosos em relação àqueles que morreram. Se vocês ressuscitaram com Cristo, se vocês estão em Cristo, creiam. Isso para Ele é apenas uma passagem, Ele vai ser encontrado. Vocês vão ter esse momento de reencontro no dia da ressurreição dos mortos, porque aquele que está presente, aquele que reina sobre nós, aquele que reina sobre todos, Ele voltará. Então essa mensagem de grande esperança existia no meio da igreja primitiva, e nós precisamos reativar, reacender essa mensagem em nós. Existem pelo menos 4, separei 4, mas existem muito mais. Eu até lembrei de outra hoje, mas eu vou contar para deixar para o final. Eu vi aquele quadro lá, e eu estava vindo para cá, e quando eu entrei ali no salão social, quem não viu o quadro ali, pode ir depois ali no final, mas eu vou contar só no final. Eu separei quatro partes aqui para explicar essa ideia do rei que já veio, do rei que está presente e do rei que vem. E como essa mensagem da própria boca de Jesus, da boca dos apóstolos, tinha um real significado de esperança para aquele povo, para a igreja primitiva, e deve ter também para a gente, quando a gente lê as Escrituras, a gente deve olhar para aquilo como uma mensagem de esperança para cada um de nós. E eu entrei ali, eu vi aquele quadro e eu lembrei, tem mais uma que eu não coloquei e deveria ter colocado, mas eu só lembrei quando cheguei ali. É o Espírito Santo falando, né? Deixa ele falar e as coisas vão acontecer. Mas primeiro eu queria lembrar as 4 que eu separei para vocês. Primeira delas, das primeiras das analogias, né? É Mateus capítulo 20. Jesus fala de um senhor que contrata pessoas para trabalhar na sua terra. E você conhece essa passagem? Ele contrata alguns na primeira hora, depois contrata outros na segunda hora, depois outros na terceira hora, depois outros na quarta hora, e assim até a 1/10 hora. Ele contrata pessoas, e aí ele trata com eles: vocês vão receber o seu salário. E todo mundo igual. E aí tem um lá que fica bravo, porque ele começou a trabalhar primeiro, achava que tinha direito de receber mais do que aquele que recebeu na última hora. Jesus explica no texto que o Senhor fala com aquelas pessoas: mas eu não tratei com você esse salário, eu tratei com aquela pessoa aquele salário, não recebeu o mesmo salário. Eu querer ser generoso com vocês. Ele usa essa expressão de generosidade. Mas essa passagem, essa ideia, tem a ideia de esperança. O texto é usado para trazer à memória a ideia da esperança, da ideia da vinda do rei, a vinda do nosso Senhor. Quando o reino virá, quando o rei vir, Jesus fala sobre isso. E ele usa essa parábola para falar sobre isso. E a gente tem certeza, por exemplo, o salário é uma coisa que a gente tem que ter certeza que vai receber, quem está trabalhando. A não ser que jogue no Vasco, por exemplo, né? Aí não vai receber salário, vai receber depois de 3 meses, assim, né? Desculpa, é só porque eu ouvi Fabrício aqui. Né? Mas um dia ele vai receber, nem que seja na justiça depois de 20 anos. Esse tem esperança. É uma esperança grande. Faz um contrato da esperança. Vou jogar lá. Agora tem SAF, agora vai dar certo, né, Fabrício? E a gente tem certeza, é uma esperança. A gente está trabalhando e a gente sabe que no dia certo a gente vai receber o salário. E a gente vive naquela esperança, é uma esperança que está em nós. E Jesus usa isso para indicar também a sua vinda, o seu retorno. Ele fala sobre isso: vocês estão aqui e vocês, assim como esses trabalhadores receberam a promessa de maneira generosa, vocês também vão receber essa promessa. Isso vai se cumprir. Então é uma ideia essa analogia que Jesus usa, de tantas outras, a gente vai falar de algumas, dessa analogia da palavra esperança, da ideia de esperança do retorno do rei.
E essas mensagens, elas foram escritas, sim, para momentos como esse de dificuldade. Vocês não creem em mim, vocês não estão sendo fiéis a mim, vocês não têm essa fé no coração, mesmo diante de dificuldades, vocês não estão vivendo essa fé. Então tenham certeza, mesmo diante de qualquer coisa que esteja acontecendo, não importa, tenham essa certeza, eu vou voltar. Eu vou vir. Não desfaleçam, não desanimem, continuem confiando, continuem crendo, porque isso vai acontecer. Assim como o salário vai cair no 5º dia, né, geralmente para alguns, assim também eu vou voltar. A segunda ideia que eu tive, a ideia do ladrão. Não que Jesus seja ladrão, pelo contrário, né? O ladrão era o outro. Mas ele fala em algumas passagens, não somente ele, João usa também em Apocalipse, Paulo também usa em 1 Tessalonicenses, que ele viria, a sua vinda será como a vinda de um ladrão. E a ideia não é, a mensagem não é para a igreja idealizar uma volta iminente, não é isso. A ideia é para que estejamos em todo o tempo preparados, porque nós não sabemos o dia que ele virá. A gente muitas vezes, quando ouve esses youtubers que falam e pregam diante de, chegou o Covid, agora Jesus vai voltar. Chegou a guerra da Ucrânia, agora Jesus vai voltar. O Lula ganhou a eleição, agora Jesus vai voltar. Né? E aí a pessoa, agora eu vou fazer campanha de oração, vou ficar jejuando. Está preparado. E Jesus fala que ele voltaria como um ladrão há 2000 anos. Ele já falou isso. A ideia é, fique preparado. Esteja preparado, se prepare. Eu gosto muito da passagem de Apocalipse, eu vou até ler aqui, Apocalipse 16, 15, que ele diz assim, a gente vai até trazer e usar um pouquinho daquilo que a gente falou semana passada. Eis que venho, Jesus falando para João, eis que venho como ladrão. Feliz é aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Ensinei para vocês, disse semana passada, que as crianças quando nasciam, e por isso que Jesus foi envolto em panos, as crianças quando nasciam, porque a ideia bíblica é que em pecado eu fui concebido, ou eu nu saí do ventre da minha mãe, conforme Jó disse, ou Davi disse, em pecado fui concebido. A ideia bíblica é de envolver a criança em pano para esconder a sua nudez. E também um morto, quando ele ia ser sepultado, ele também, da mesma forma, ele era envolto em panos. A gente vê isso, Lázaro, a gente vê isso com o próprio Senhor Jesus. E a gente usou essa ideia, da ideia do Filho do Homem, dessa experiência de Jesus ter nascido sujeito ao pecado, mesmo sem ter pecado algum. Ele nasceu humano, nasceu filho de Adão, e isso era necessário para se cumprisse profecias messiânicas. E Jesus veio dessa forma, e quando ele fala para os pastores, vão lá e vejam, ele está envolto em um pano, está dizendo, ele é aquele que haveria de vir, e isso também cumpre uma profecia. E Jesus está, e aqui o autor de Apocalipse fala sobre isso, ele fala assim, que vocês estejam vestindo vestes novas quando ele chegar. Estejam vestindo essas vestes, estejam para que a sua seja vista. Você já recebeu uma veste, as vestes novas da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já foi lavado e remido no sangue de Jesus, você está tendo já a oportunidade de receber essas vestes para viver essa vida nova em Cristo Jesus, porque você não sabe quando ele vai vir. Você não vai deixar para viver somente quando chegar a hora dele vir, porque você não sabe a hora que ele vai vir. Ele vai vir como um ladrão, ele pode vir hoje, ele pode vir daqui a pouco. E a gente não sabe. A ideia é que a gente esteja preparado, não porque a gente precisa estar preparado para merecer a salvação, não, mas porque Ele já nos deu a veste nova pela graça, e Ele já nos deu essa oportunidade de viver uma novidade de vida. Então vamos produzir esses frutos dessa novidade de vida. É isso que Ele está ensinando. Vocês estejam preparados, é a ideia daquilo que Ele já fez por nós. Aquele que começou a boa obra em vocês, Ele vai terminá-la até o último dia, até o dia de Cristo Jesus, também remontando a essa data do final. Ele está dizendo, Ele quer fazer isso em vocês. O Espírito Santo está dentro de vocês, trabalhando e transformando os corações de vocês para que vocês sejam novas criaturas a cada dia, a cada passo que vocês dão. Então, essa ideia também é uma analogia dessa esperança. Não que é uma esperança que o ladrão venha, não é isso, mas a esperança da vinda de Jesus, e que a gente tem que continuar vivendo, e vivendo debaixo da graça do Senhor.
e sempre crescendo, amadurecendo em Cristo Jesus. Agora você conhece muito bem, eu preguei há pouco tempo atrás a parábola do joio e do trigo, e a analogia da colheita do trigo. Jesus fala sobre isso, né? Naquele dia os anjos virão e separarão o joio do trigo. Está colocado para ser queimado, e o trigo, né, será amarrado, né? É o momento da colheita do trigo. E Jesus usa essa colheita do trigo, a analogia da colheita do trigo, para demonstrar essa ideia da sua vinda, do seu retorno. A gente olha e simplesmente quando a gente fica muitas vezes olhando e fazendo julgamentos, não, aquele ali é joio. É joio, não dá fruto nenhum, é joio, né? A gente tem uma preocupação estranha, né? A gente não tem uma preocupação correta, né? A diferença, eu já falei para vocês, a diferença do joio e do trigo é que o trigo não dá fruto. E o joio não dá fruto, e o trigo dá fruto. E por dar fruto, ele pesa e se dobra. O joio, ele sempre fica reto. Essa é a grande diferença de quem conhece uma plantação de trigo e olha para a plantação de trigo. A função do trigo, se nós somos o trigo, não importa se alguém é o joio e está do nosso lado, a função nossa não é ficar olhando para o joio e admirando o joio, dizendo, ó, aquele ali é o joio. A nossa função é dar fruto. E a gente dar fruto, e já podemos citar a ideia da parábola lá da videira verdadeira, a ideia de dar fruto é estar conectado com Jesus. A gente só dá fruto porque Jesus está presente. É como se fosse uma colheita. A gente tem certeza que um dia vai chegar o dia da colheita. Não chegou o tempo certo. Tem aquela plantação de trigo. Um dia eu fui viajar com o Davi, e eu passei lá no sudoeste do Paraná, passei por uma grande plantação de trigo, e eu parei o carro, aquela estrada deserta, né? Parei o carro, o Davi estava treinando, eu parei o carro e fiquei admirando aquilo lá, lembrando dessa passagem, né? Tentando achar o joio, não, mentira, mas eu fiquei admirando aquela plantação assim, dourada, é dourada aquilo, né? O sol batendo, aquela plantação dourada, eu fiquei assim, longe assim, aquilo. É isso que Jesus estava falando, é dessa plantação, vou ficar admirando essa plantação um pouquinho. Eu tenho certeza que o agricultor que plantou aquilo, que semeou aquilo, ele tinha certeza da colheita. E talvez ele passou vendo aquela plantação crescendo e cada vez ficando mais dourada, com essa grande esperança, eu vou colher tudo, não vai dar chuva, não vai dar seca, eu vou colher tudo, eu não vou perder nada. E essa é a grande esperança que nós temos que ter. Jesus vai voltar, queridos, mas enquanto Ele volta, nós continuamos conectados nele e dando fruto, continuamos crescendo, continuamos avançando naquilo que nós fomos chamados para avançar. Não ficamos preocupados com aquilo que está no meio de nós, que é o joio que também foi plantado pelo inimigo, não ficamos preocupados com isso, procuramos viver e dar bom testemunho da nossa vida e da nossa fé cristã. Porque Jesus está presente e é Ele que está fazendo com que a gente cresça e desenvolva nossas vidas. A gente tem que entender isso. E aí sim, continuar crescendo sempre na esperança. Ele vai voltar. A última, Jesus é o que, talvez a analogia que Jesus mais usa, a do casamento. Está em Lucas também, né, do casamento. Ali o texto, na tradução, diz que Maria já era prometida de José. O casamento judaico, ele dá em duas partes. A primeira parte é o nosso tipo de noivado, e a segunda parte é a consumação do casamento, sim, as núpcias, vamos dizer assim, na nossa linguagem. Hoje na atualidade, na cultura judaica, essas duas fases acontecem no mesmo dia. É estranho falar isso hoje. Acontecem no mesmo dia. Os dois rituais acontecem no mesmo dia. Na época de Jesus, às vezes esses rituais demoravam 2 anos entre um e outro. 2 anos ou até mais. Quando Jesus fala, ninguém sabe o dia nem a hora, somente o Pai sabe, Ele está falando de uma analogia de casamento. O pai é que dava autoridade para o filho, vai lá buscar a tua noiva. Está na hora de casar. O pai tinha que identificar no filho que ele estava maduro o suficiente para casar. Geralmente porque os casamentos aconteciam
com adolescentes, muitos novos, 16, 17 anos, às vezes até mais novo. Esses noivados, esses tratos de casamento eram feitos com crianças, com adolescentes até mais novos do que isso. A autoridade do filho para ele poder casar, ele poder ser responsável pelo seu lar, ele poder nutrir o seu lar. Então era o pai que dava essa responsabilidade. Então Jesus usa essa expressão, nem eu sei o dia nem a hora, mas o pai o sabe. Ele está dizendo uma analogia ao casamento. Ele faz várias analogias ao casamento. E a noiva, quando chegava no casamento, geralmente os noivos usavam uma frase que a gente lê como se não fosse nada a ver para nós. Uma frase que é usada em kiddushins, em alianças. E a ceia é baseada num kiddushim. Um ato de aliança, um acordo entre pessoas. O noivo e o pai do noivo chegava diante da noiva e do pai da noiva. Na época existiam dotes, tratavam dos seus dotes, faziam um acordo, e quando eles faziam as alianças, eles faziam um ritual com pão e com vinho. Partiam um pão, cada um dos noivos comia uma parte do pão, e depois uma taça de vinho. O noivo bebia primeiro e colocava na mesa a taça. A noiva, se ela quisesse, se tivesse interesse no casamento, ela pegava da taça e ela bebia da taça. E o noivo geralmente usava uma frase: não se preocupe. Jesus usa na Bíblia a seguinte frase: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Mas eu vou preparar lugar e vou voltar para te buscar, para que você esteja comigo para todo o sempre. Jesus fala isso um dia antes da sua crucificação para os discípulos. Eles sabem da analogia. E a noiva ficava esperando. Se você conhecer um pouquinho da cultura e do ritual, é muito lindo. As vestes, os enxovais da noiva ficavam prontos. Todas as noites ela tomava banho, se preparando para o casamento. É estranho isso. Às vezes demorava 1 ano, 2 anos. Imagina meninas. E ele dizia assim: não vai vir mais. Já achou outra. Olha o Instagram dele para ver se ele já achou outra. Né? Era mais ou menos. Ia ser assim, na nossa cultura não funcionava esse negócio. Né? Mas aquilo era um compromisso muito sério, queridos. Se o noivo achasse, ele fez o compromisso, e se ele tivesse achado outra mulher, ou tivesse outra mulher, aquilo ali já era considerado adultério. Já estavam como casados. Talvez essa foi a grande preocupação de José quando viu Maria grávida. Ele falou assim: eu vou me afastar para que todo mundo me responsabilize. Eu engravidei a moça e fui embora, para que ninguém, porque ela podia ser considerada criminosa, ela adúltera, e podia ser apedrejada por causa daquilo. José, como tinha uma boa índole no coração, o anjo teve que vir apaziguar e dizer: não, pode ficar tranquilo, o que aconteceu com ela não foi outro homem, foi o Espírito Santo. E a Bíblia fala que ele só casou com ela, só cumpriu a segunda parte depois que o nosso Senhor e Salvador nasceu. E esse tipo de analogia que nós temos que estar. A noiva estava sempre preparada, sempre se purificando, sempre aguardando a vinda do noivo. Aquilo que a gente ouve no soar da trombeta, o noivo, geralmente às vezes de cidades diferentes, o noivo chegava na porta da cidade e anunciava o seu casamento. Pessoas, amigos do noivo, anunciavam o seu casamento. Você vai ver essa ideia muito lá em Cantares também. O amigo do noivo anunciava o casamento e tocavam trombetas. A noiva se preparava rapidinho. As virgens, as meninas que acompanhavam a noiva no casamento, elas pegavam Mateus 25 fala sobre isso. Elas pegavam a noiva e levavam até a porta da cidade, porque o casamento era realizado na casa do pai. E aí eles iam em cortejo, às vezes de uma cidade para outra, de uma casa para outra, iam de cortejo de casamento. E ali era feito o casamento, realizado o casamento. Jesus está dizendo, quando ele faz essa analogia, está dizendo para você, para a noiva, para a sua noiva: eu vou voltar para buscar vocês. Foi isso que ele disse para os discípulos: venho para buscar vocês. Em várias passagens ele diz assim: eu venho e venho sem demora. Em breve eu voltarei. Pô, em breve, Jesus, já faz 2000 anos.
Em breve eu voltarei. Assim como nós, assim também as noivas são. Mas eles tinham essa confiança, dessa fidelidade, daquele ato, daquele compromisso de beber do mesmo cálice. Eles tinham essa certeza: ele vai voltar, ele vai cumprir, porque ele já fez isso. O meu filho compartilhou uma história comigo, e eu achei muito legal. Eu falei: vamos falar lá. Fala de esperança. Foi feita uma pesquisa. Foi colocado um rato num copo cheio d'água. O rato durou 15 minutos. Morreu afogado. Foi pego um segundo rato e colocado num copo cheio d'água. Os pesquisadores retiraram o rato com 10 minutos. Deram descanso para ele e deram muita comida para ele. Deram esperança. No outro dia colocaram esse mesmo rato num copo d'água, cheio d'água, um copo cheio d'água. Sabe quanto tempo ele demorou para morrer? 60 horas. Porque ele tinha esperança no coração. Jesus já veio, queridos. Por que você acha que ele não vai voltar? Jesus está presente todos os dias no nosso meio. Por que você acha que ele não vai cumprir a sua palavra? Jesus responde às suas orações. Por que você acha que ele está demorando? E eu respondo: porque Deus é longânimo. Tem muita gente ainda para ser salva, e o evangelho tem que alcançar alguns corações. É isso que Pedro escreveu. Ele já veio. Nós precisamos viver essa esperança. Para encerrar, antes de ler a última passagem que eu gostaria de ler com vocês, vou falar do quadro. A palavra esperança no hebraico é aquele quadro. Quando você sair daqui, para você entender o que é esperança para o hebreu, para o hebraico, para o povo hebraico, povo hebreu, você olha para aquele quadro. Eu já expliquei para vocês, eles não entendem absolutos na sua linguagem, eles usam palavras concretas. E a palavra que eles usam para a esperança é ajuntamento de águas que vem da fonte. Aquele quadro é um ajuntamento de águas, um rio de águas vivas. Talvez por isso que Jesus fala várias vezes de águas vivas. E fala lá em Apocalipse, quando ele vai voltar: aquele que tiver sede, aquele que tem sede, beba da água viva. E ele fala assim: rios de água viva que saem do trono do rei. Essa palavra no hebraico, mikveh, é a mesma usada para esperança. Aquele que não tem mais esperança. E se você perdeu as esperanças, queridos, se você está vivendo tempo de desesperança, se você está com sede de esperança, venha e beba, para que dentro de você fluam rios de esperança. Porque perto de você tem muita gente sem esperança, que precisa desses rios de água viva que saem, que fluem do interior daqueles que creem em Senhor Jesus. Eu olhei para aquele quadro e pensei: cara, por que eu não pensei nisso antes? Eu vou falar de esperança. Encerrar, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Gostaria de ler esse texto de Paulo. O rei vem. O rei vem. Irmãos, só ver se é o mesmo texto, se é a mesma tradução. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele
aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor. Pelo quê? Pela palavra do Senhor. Pelas profecias. Está escrito. São centenas e centenas de passagens que nos dão esperança. Jesus veio. Jesus está presente. Jesus voltará. Que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta, trombeta de Deus, a ideia do casamento novamente, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Alguém já viu um casamento judaico? Tem um monte de filme, Netflix, procura um casamento. Filme romântico deve ter casamento. E nos Estados Unidos tem muitos judeus, principalmente na região de Nova York. Ali. Já viram como é que os noivos se encontram? Eles não fazem aqui como a gente faz, né? A noiva vem e o noivo está aqui esperando. Não, geralmente eles pegam cadeiras, levantam a noiva e levantam o noivo. Às vezes está cheio, o salão está cheio de gente e eles vão no meio dançando lá, até se encontrar. A ideia de se encontrar nos ares tem essa ideia. Eles chamam aquelas duas cadeiras de tronos. E durante toda a festa de um casamento, o noivo é chamado de rei e a noiva é chamada de rainha. Talvez seja por isso que Jesus fala tanto de reinar juntamente com ele. Reinarão junto comigo, a noiva reinará junto comigo. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Sabe qual é a maior certeza que Jesus vai voltar? É porque ele já veio. A gente acha que será um grande milagre ele vir, aparecer, né? Fazer aquele, para muitos é um show, né? Aquilo aparecer e ficar diante dos olhos de todo mundo e voltar, e a igreja ser arrebatada e os mortos ressuscitando. Isso parece uma coisa maravilhosa, um grande milagre. E é realmente um grande milagre. Mas Jesus nascer de uma virgem também é um grande milagre. São, como eu falei antes, pelo menos centenas de profecias que indicavam da vinda do Messias. E ele veio, cumpriu todas as profecias. Mas ele sempre disse para os discípulos: eu não vou deixar vocês órfãos, eu estarei presente com vocês todos os dias até o último dia. Confirmar todas as coisas no coração de vocês, tudo até o último dia. Eu vou estar no meio da reunião de vocês todos os dias. Ele está aqui hoje. Mas ainda falta vencer a morte. Ainda tem alguns inimigos que têm que ser colocados como estado de pés de Jesus. Ainda existe a plenitude do reino de Deus, e essa promessa vai se cumprir. Jesus falou sobre isso várias vezes, talvez tantas outras centenas de vezes foi falado no Novo Testamento sobre isso, não de maneira separada, tudo conectada com a presença dele e com aquilo que aconteceu na sua encarnação, tudo conectado. A sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão ao trono. Ele está sentado à destra do Pai, ele reina sobre tudo, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Está tudo conectado com a sua vinda, a plenitude de todas as coisas, a consumação de todas as coisas, o propósito que na verdade não é um propósito final, mas é um propósito inicial. Sempre foi assim, e o pensamento de Deus é assim desde o princípio, quando o propósito dele na verdade nunca mudou. É esse reino pleno, e nós estarmos juntos com ele, presentes junto com ele para sempre. O Senhor já reina, queridos. O Rei está entre nós, mas ele vai voltar de maneira plena. Amém?
Creia nisso. Jamais perca essa esperança. Ele vai voltar. Vamos colocar de pé. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e diz para ela: você está esperando ansiosamente pela vinda do Rei? Diz para ela agora assim: ele já veio. Ele já veio e Ele está sobre nós, está entre nós, está no meio de nós. Talvez Ele já tenha nascido no teu coração. Agora deixa Ele governar o teu coração, para que quando Ele voltar, você não seja pego de surpresa, porque você já está pronto, assim como uma noiva não era pega de surpresa, porque estava tudo pronto e tudo preparado, porque aquele que prometeu é fiel. Amém? Vamos exaltar o Senhor agora. Depois a gente vai orar. Mas cante ao Senhor como um rei, digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Cante a Ele. A igreja canta, então a gente vai deixar só a igreja cantando com o piano, tá? Com toda a força, vamos lá. Ele exaltado, Ele é o Senhor. Exaltado nos céus, mais alto. Ele exaltado, exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão,
como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava, som de multidão de águas de herança. Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Jesus disse também: eis que venho em breve. E ele repete: eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, e todo aquele que ouvir diga: quem tiver sede, venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos. Aqui está o testemunho, aqui está a tua palavra. Como diz a tua palavra, aquele que testifica é verdadeiro, e essa verdade vem da boca do próprio Deus. Ele vem, o rei já veio, o rei está presente, o rei voltará, em breve ele virá, e todos são felizes, porque todos que aqui estão foram convidados para as bodas do rei. Que nós possamos aprender a continuamente lavar as nossas vestes, a continuamente vestir as nossas vestes, feitas de linho puro, santo, na esperança, no aguardo da vinda daquele que vem. Nós confiamos em Ti, Senhor. Vem, Senhor. O Espírito e a noiva dizem: vem, vem. A tua igreja te aguarda, a tua noiva te espera. É o dia que nós estaremos todos juntos, todos, de todas as tribos, povos, nações, de todas as raças, aqueles que lavaram as vestes, o sangue do Cordeiro. Sim, estaremos todos juntos contigo, ó nosso Rei. Estaremos juntos contigo para toda a eternidade. Louvado seja o teu santo nome. Assim nós te agradecemos, em nome do Cordeiro Jesus. Dê um grande aplauso ao Senhor. Aleluia. Antes de nós sairmos, nós vamos orar mais uma vez. Além da grande alegria de nós estarmos relembrando e recebendo uma palavra como essa,
nós temos a alegria também de estar comemorando o aniversário do nosso pastor Rodrigo, que foi ontem. Pode aplaudir. O aniversário dele foi ontem. Muitos de nós já o parabenizamos, mas nós queremos hoje, como igreja aqui reunida, louvar ao Senhor, orar pela vida dele, agradecer a Deus pela vida dele. Eu quero apenas ler com vocês esse texto de Filipenses, capítulo 2, verso 29, no trecho da carta de Paulo à igreja em Filipos. Ele diz assim, a respeito de um irmão chamado Epafrodito, que é muito bem recomendado, se você quiser ler lá no trecho da carta aos Filipenses, a partir no capítulo 2, você veja em casa, e Paulo diz assim a respeito desse líder da igreja: peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este. Peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este. Nós sabemos que às vezes essa ideia de honra, a gente tem falado aqui que tem sido tão exagerada e mal feita, não é por aí? Mas isso é bíblico, e nós não podemos abandonar o que é bíblico, porque tem pessoas fazendo errado. Nós queremos fazer o certo, nós queremos cumprir essa recomendação apostólica para a vida da igreja, honrar a homens como este. Vou chamar o pastor Jean aqui, toda a família do pastor Rodrigo, Luciana, Davi, Samuel, porque quando o pastor Rodrigo está exercendo aqui o seu ministério, ele está exercendo, na verdade, com toda a família, direta ou indiretamente, eles todos estão com ele aqui exercendo, né? O pastor Jean sabe que a gente que às vezes está exercendo aqui o ministério, tantos compromissos, tantas coisas, nossa esposa, nossa família, nossa casa, às vezes não, sempre, eles também têm que participar, eles também têm que entender isso, eles entendem isso, eles vivem esse dia a dia conosco, nos ajudam em oração, nos ajudam em apoio. Por isso eu pedi a toda a família para estar aqui. Quando nós encerrarmos, se vocês quiserem dar um abraço nele, né, agradecer a Deus pela vida dele, honrar a vida dele. O que nós fazemos aqui, falo em nome de todos os pastores, se o pastor Jean também quiser falar aqui agora, nós fazemos aqui, o Rodrigo, é de coração, porque nós sabemos que, como nós lemos aqui, homens como este são raros na vida da igreja hoje, infelizmente, né? A gente tem que dizer isso, mas Deus está mudando e vai mudar isso. Líderes que têm o coração que o pastor Rodrigo tem. É uma honra, pastor Rodrigo, servir com você, é uma honra ter você como nosso líder, é uma honra ter você como líder de pastores desse colegiado, e eu tenho certeza que essa igreja diz a mesma coisa. É uma honra ter você como pastor, é uma honra ter uma família abençoada e querida como essa, pastoreando a nossa vida. Amém, irmãos? O Marconi falou se eu tinha preparado alguma coisa, eu disse que não, mas ele leu aquela palavra sobre honrar. Então, como esposa, eu também quero honrar a vida do meu marido, né? Eu conheci ele quando ele tinha 19 anos de idade, hoje ele está fazendo 46, pode falar? Hoje ele está fazendo 46, né? Ontem, e era um menino, e eu o vi crescer, né? E se transformar num homem. Eu quero honrar a vida dele como esposo, crescer em sabedoria, em graça diante de Deus, né? Não em tamanho. Eu quero honrar a vida dele como marido, como pai, com defeitos, com fraquezas, com desafios, mas acima de tudo, né, em todo esse tempo que eu conheço, sempre procurando priorizar os princípios, a palavra e a vontade e o propósito de Deus para a vida dele e para a vida da nossa família e para a vida da igreja, né? Então eu acho que isso é uma coisa que realmente merece honra, né? E que a gente, como família, sempre possa também valorizar isso e apoiá-lo no seu ministério, no seu propósito, naquilo que Deus o chamou para fazer, né? Então eu amo, sou muito grata a Deus por você, como marido, como pai, pelo homem, né? Não é sempre que eu falo isso, então eu quero aproveitar hoje essa oportunidade para dizer que realmente eu sou muito
feliz de ter um homem sábio assim ao meu lado. Deus abençoe. Eu gostaria de chamar Andréia, Priscila, nossas esposas, simbolizando e declarando que a nossa família, representando com a nossa família, todas as famílias da igreja, benção essa palavra, né, da Luciana. E hoje, quando eu estava ali, a Andréia me cutucou, né, falou: você não vai esquecer de orar pelo pastor Rodrigo, né? É assim que as coisas funcionam, por isso que eu digo que direto ou indiretamente elas estão junto conosco, né? Eu lembro do garoto quando chegou aqui. Não tinha nenhum cabelo branco ainda. Pouco mais de 20 anos atrás, né? Pouca coisa assim. Mas eu lembro quando você chegou aqui. A fome, a sede de Deus, assim, a vontade de conhecer, de servir a Deus. Realmente é motivo de muita alegria para essa igreja, né? Ver que você surgiu, você nasceu aqui nessa comunidade também, cresceu aqui, né? E serve aqui, né? Então, para toda essa igreja, para toda essa comunidade, é motivo de honra, é motivo de alegria ter vocês aqui com a gente, toda essa família, né? Abençoada, né? Nós muito nos alegramos com isso, coração. Sei que fica constrangido, que não gosta de... Mas isso é momento para nós nos alegrarmos por isso, né? Temos que celebrar isso realmente, fruto dessa comunidade, e serve aqui, né? Para nós é motivo de bênção mesmo. Vamos orar? Deus eterno, somos gratos a Ti, Pai. Devemos celebrar esses momentos de alegria, de celebração. Pai, reconhecemos que todas as boas dádivas, todos os bons presentes vêm do Senhor. O Senhor, acima de tudo, é o maior presente, porque o Senhor se deu por nós. O Senhor se entregou por nós, Pai. Por isso nós somos eternamente gratos a Ti. O Senhor é digno de eternamente a nossa adoração e o nosso louvor a Ti, Pai. Pelo Teu sacrifício, pelo Teu resgate por as nossas vidas, Pai. Hoje em especial também nos alegramos pela vida do Teu servo, por sua família, tudo que o Senhor já fez, o que o Senhor faz, tudo que o Senhor ainda há de fazer, Pai. Nós nos alegramos com Ele por mais um ano que celebra e pedimos a Ti que o Senhor continue dando a Ele a força, a saúde, a capacidade, a Tua sabedoria, tudo que o Senhor tem para Ele, Pai. Aquilo que seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Nós queremos dizer em uníssono que o Senhor cumpra na vida dos Teus servos, Pai. Nos abençoe agora e sempre, Deus. Nós nos alegramos por celebrar esse dia com Ele, Pai. Tua igreja se alegra por esse dia. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Quem quiser abraçá-lo está disponível.